Bom dia a todos. Estamos aqui no terceiro projeto da História da Engenharia narrada por engenheiros. Hoje com a presença especial de uma colega muito querida, que formou comigo, inclusive, a Ângela Ladeira, e estamos no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52. Esse projeto é patrocinado pelo CREA, a quem agradecemos, aproveito o momento para agradecer, e tem o apoio de toda uma equipe, que são os nossos bastidores, que tem estado conosco já há 3 projetos, né? Ângela, você é muito bem-vinda Muito nesse obrigada. espaço aqui, e nós estamos coletando esse histórico de cada colega, porque nós pretendemos futuramente, nós estamos disponibilizando isso no site, pretendemos fazer uma edição física dessas entrevistas. Então, vamos lá. Eu gostaria que você falasse um pouco de você na sua fase de infância e juventude, de onde você é, se você é de Belo Horizonte, veio para Belo Horizonte, como é que foi essa trajetória até você tomar a sua decisão muito bem tomada de fazer engenharia. Ó, primeiro eu vou te agradecer, eu estou vaidosa de estar aqui, né, ter sido convidada. Eu gosto muito desse espaço, eu vejo o trabalho que vocês fazem aqui, como que eu falei para a Maria Emília na hora que eu cheguei, quem te viu e quem te vê, esse prédio aqui, onde está localizado o Centro da Memória da Engenharia, está uma maravilha, deslumbrante, é bom ver essa evolução. Parabéns Obrigado. primeiro e obrigada, viu, pelo convite. Você é muito bem-vindo, eu agradeço também em nome de todos. Bom, você quer saber da minha vida? Eu nasci em Ubá, aqui em Minas Gerais. Isso eu não sabia. É porque eu vim para cá com 2 anos de idade. Então, eu praticamente sou daqui, né? Sou da cidade. A minha família é muito pequena, não tem parentes. Você imagina uma pessoa que não tem, né? Eu tive uma tia que foi morar em Goiânia. Então, eu tenho amigos. Os meus amigos são os meus parentes hoje, né? E tem meus filhos, que são muito queridos e tal. Vim para cá, morei na floresta, num lugar maravilhoso. A casa que eu morei ainda está lá, é linda. Outro dia, um amigo nosso da engenharia, que faz umas caminhadas pela cidade, passou por lá e fotografou e me mandou. O José Ricardo, que foi nosso colega, Certo. lembra dele? Depois eu fui morar no bairro Cruzeiro e hoje eu estou morando na Serra. Tive uma trajetória de morar na Pampulha. Quando eu fiz o vestibular, eu estava morando no bairro Cruzeiro. A É isso escola, aí. sua formação, infância, era uma menina muito dinâmica ou mais Eu quieta, sou de muito leitura? quieta, eu sou quieta até hoje, assim. É? Eu sou agitada para pensar, faço muitas atividades. Hoje eu tenho várias atividades, não consigo ficar parada, mas muito mais quieta. Nunca fui muito. Eu sou mais. Eu vejo mais para dentro, sabe? Assim, a Certo. minha vida é muito de autopesquisa também, do processo de evolução consciencial e tal. Mas adoro gente, adoro conversar, converso com todo mundo na rua. O seu tempo de escola infantil, assim, escolaridade, por onde que você Eu estudei em colégio Freira, 9 anos, no Colégio Imaculado, e no Colégio Santo Antônio, 3 anos. E aí eu fui para engenharia. então você pegou a linha do rigor do Colégio Santo Antônio, né? Nada. Minha mãe falava que eram rigorosos, que eu não ia passar, que eu tinha estudado no Colégio Imaculado, que eu não ia ter base. Eu fiquei assustada, estudei muito, não precisei nem fazer prova final. Tinha passado em tudo antes do final. Quer dizer, a gente faz a prova. Mas era muito leve. Foi muito mais leve estudar no Colégio Santo Antônio do que no Colégio Sério? Imaculado. Sem dúvida. Foi aí que minha vida começou. Eu comecei a ver a vida de uma forma mais livre, mais aberta, sem tanta religião, sem tantos dogmas, né? E Muito uma interessante. relação muito próxima com o Frei Lário, que foi meu amigo. Quando meus filhos nasceram, o Frei Lário foi batizá-los na minha casa. E ele me dava liberdade de ser quem eu era, de pensar, de viver, de colocar a Ângela para não ser a Ângela do Colégio Imaculada, né?
Certo, teve essa percepção, né? Sim, era muito bom. Lá no Muito bom. Colégio Santo Antônio, amigos. Fez muitos amigos. Fiz muitos amigos e fiz Você o pode marido, citar. né? Fiz o Fez o marido, marido também? O que Tonho, foi, né? foi nosso colega Que na foi nosso colega de engenharia. curso. É. Fiz, tem amigos de lá até hoje, convivo com eles até hoje. Você pode citar? Tem a Zezé, A Zezé, né? que também foi nosso colega A de nossa engenharia. querida Zezé, né? Que foi nossa E colega de Laura, né, que hoje é dentista, não fez engenharia, mas também eu estou sempre com ela. E tem o Eduardo Nascimento, que é de Diamantina, que tem uma história legal, que o Du veio de Diamantina para estudar no Colégio Santo Antônio. Ele não queria de jeito nenhum. E ele veio triste, brigado com o pai dele. Ele falou que me conheceu e falou que aqui não deve ser muito ruim, não. Tem a Ângela. Que E somos ótimo. amigos até hoje. É. E você tem contato com eles, com a Zezé, com a Laura, com o Tem, Eduardo? Até hoje? sempre, constante. Essas relações, elas Essa ficam, questão né? de você não ter família, né? Eu não tenho esse negócio de ter primo, eu não tenho primo, né? Não ter tio, essas coisas. É você mantém as amizades. Eu falo, gente, não fica meu amigo, que é um perigo, vai ser pro resto da vida. É pro resto da vida, né? É. Ângela, e depois do Santo Antônio, você já tinha uma definição se você faria Não. algum curso na área de exatas, de Não. filosofia, de... Não, eu de infelizmente não nasci, né? Eu estou me preparando para a próxima vida para já saber o que eu quero ser, sabe? É verdade. Eu acho que essa vida eu trabalho com isso, né? Eu estudo Conscienciologia profundamente, né? Sou voluntária de uma instituição que estuda a evolução da consciência, acredito em multiexistências e multidimensões. Então, eu não tinha esse preparo, eu acho que eu não estava preparada para definir a minha trajetória certa, não. Agora, eu acho que a engenharia, gente, é o melhor que uma pessoa pode escolher. Eu acho que se você não tem consciência do que exatamente você quer fazer, faz engenharia. Olha, que Ela ótimo. te dá espaço para qualquer área depois. Você pode sair da engenharia e decidir em que área que você quer trabalhar. Você pode trabalhar com administração. Você desenvolve um raciocínio lógico, uma coisa impressionante, que a gente, os 2 primeiros anos, eles são todos voltados para desenvolver nosso raciocínio lógico. Lógico. E depois entra na engenharia, né? Na questão da engenharia. Essa decisão aconteceu como? Você tomou uma decisão, né? Foi. Baseado em quê? Porque já nem eu decisão, fiz uma hora testes você... vocacionais, eu começava a imaginar com o que eu poderia trabalhar, entendeu? E eu optei pela engenharia. Eu acho que teve aí uma abertura de... Eu pensava muito em obra, claro. Quando você faz engenharia, você pensa em obra. Você nem pensa em cálculo, você nem pensa em consultoria. Só que aí teve uma mudança radical, né? Eu entrei para engenharia e comecei a pensar o que eu gostaria. Eu tive até um sonho, que o meu pai foi morar numa casa velha que tinha um córrego no meio da rua, sabe? Estava muito sujo, ele estava muito preocupado. Eu falei, pai, deixa que eu limpo você. E aí eu fiz saneamento, né? Olha que Eu ótimo. optei pelo saneamento. Mas não foi por causa do sonho, hoje é que eu fico pensando isso. Mas tem uma relação. Eu pensava o que eu queria fazer. Na época tinha emprego em jornal, tinha catálogo de telefone. Aí eu estava no segundo ano, estava começando o terceiro ano. Eu peguei o catálogo e procurei todas as empresas de saneamento. E na primeira que eu fui, eu cheguei na secretária e falei, eu estou querendo fazer estágio com saneamento. E o diretor escutou eu falando isso e falou, olha, uma pessoa que vem aqui perguntar se tem estágio, eu acho que vai dar para te contratar. Que coisa fantástica. E eram 3 professores daqui da faculdade, que eram os donos da empresa. Você pode citar os nomes? Era o Claré. Sim, conheço. O Claré, Fabiano e Honório. O Honório. É. O Honório, nós deveremos convidá-lo para fazer uma entrevista, viu, Ângela? Ontem fizeram uma sugestão na reunião da diretoria da associação para o convite do Honório. Então, na verdade, voltando no seu histórico, não tem nenhuma referência de engenheiro na família. Não, Você não fez tem. engenharia, Não, na última hora não decidiu... tem referência em família, né? Minha assim, formação é muito nem minha. pai, nem nada. Não.
amigos, nada disso. Não, meu pai era comerciante. Você sabe que quando a gente entra aqui no curso, a gente tem às vezes, fazendo o curso, Ah, é normal você ter uma identidade com algum segmento, com alguma área. é, E no exercício profissional, de fato, você encontra um mercado diverso e você faz uma opção diferente. Parece que no seu caso você já focou o saneamento, porque o já caminhou para saneamento o no início, saneamento. né? Eu queria algo, eu acho que eu tenho uma relação muito estreita com não com a parte física da engenharia, né? Que eu acho maravilhosa, sabe? Essas possibilidades. A engenharia faz o que quer, né? Eu falei para uma vizinha minha, se você quiser construir um prédio assim, ó, a engenharia constrói para você. Não tem problema nenhum. A engenharia tem ferramentas para tudo. É uma maravilha. A engenharia é maravilhosa, né? Mas eu gosto muito desse lado de comunidade, sabe? De atender as pessoas. Infelizmente, eu acho que o saneamento ainda não atingiu o objetivo. Não, com certeza. Ainda tem muito o que fazer, mas É, quando nós estudamos, tinha uma disciplina de saneamento, você se lembra disso? lembro. E aquela disciplina era muito bem dada eu me esqueci o nome dele, o Enes, eu não me lembro o nome dele. E ele dava um curso, uma disciplina única de saneamento. E aquilo nos encantava, né? Hoje nós temos um departamento de saneamento na Escola de Engenharia É. e tem muito o que se fazer. E tem Porque isso é qualidade de excelentes vida, isso é professores, né? fisiologia, isso é segurança, é saúde, né? Então essa demanda é grande, ainda não existe uma consciência da sociedade, do governo, da importância dessas ações. Não existe, Bernardo, não existe. E nem sob o ponto de vista preventivo. Eles ainda entram nas soluções dos problemas, mas ainda tem muito que se fazer em nível de prevenção. Que é prevenção de saúde, de qualidade de vida, né? Garantia de qualidade de vida. Então, são várias linhas de saneamento, várias frentes. Em que frente que você mais atuou ou você Entendi, atuou em todas? entendi. Saneamento você tem drenagem, você tem esgoto, você tem água, você tem saúde e tem resíduos sólidos. Resíduos Eu sólidos. atuei muito com esgoto. Eu, por exemplo, fiz em 1980, de 1980 a 1985, eu trabalhei só para Saneágua em Goiás. Goiânia não tinha rede de esgoto em 1980. Só fossa, Só fossas? só. Então, era um trabalho de projeto e obra ao mesmo tempo. É projetando a rede, é construindo a rede. Inacreditável. É. Inacreditável. E fossa seca, né? Não era fossa séptica. Não tinha, né, jeito. Já era uma região Não, na bem verdade, eram os fossos, urbanizada, não né? tinha espaço para você colocar a fossa e um sumidouro distante, né? Não tinha isso. Então, eram fossas mesmo, podiam ser cegas, podiam ser com o sumidouro, mas que não tinha espaço suficiente para você implementar as normas, né? O nome da disciplina, a disciplina era dada pelo SNAR. Isnar Machado. Exatamente. Eu tenho uma história com a Isnar, posso te contar? Por que hoje eu estudo Conscienciologia? Por que eu sou voluntária do IPC? O Isnar era espírita. E eu, depois que eu formei, eu tinha emprego, mas o Isnar, eu trabalhava com o Isnar à noite. Ele ia na minha casa levar os trabalhos para mim e eu fazia os projetos para ele em casa. E uma vez eu cheguei aqui na escola até e falei para ele que cheguei muito nervosa, meu filho estava fazendo um intercâmbio que não estava dando certo lá na Austrália, eu queria que ele voltasse. Ele ficou olhando para mim e falou: você está precisando de rezar. Aí eu fiquei parada e ele falou: você hoje à noite vai assistir uma palestra minha. E ele dava palestra como se fosse uma aula de hidráulica, sabe? Ele falava da hidráulica, das questões espirituais como se fossem fluidas, né? Fluidas. E aí eu fiquei encantada com ele, com a religião, e daí para pular para uma coisa sem dogmas, que é um centro educacional de autopesquisa, que é o IPC, mas ele foi a base, né? Porque foi ali que eu comecei a acreditar na multiexistencialidade, na multidimensionalidade. Mas só que eu não consigo conviver com dogmas, né? Eu
eu acho que por também ter sido mais livre para viver e para pensar, eu tinha que pensar por mim mesma e me conhecer melhor. Eu queria voltar um pouco, mas não vou poder por conta do É, assunto que é muito interessante, do tema que você entrou nele. Mas depois nós voltaremos para falar mas um que pouco da foi escola. da escola de É, engenharia que eu muito ainda interessante. Então, associei isso, né? voltando aí, dando sequência ao que você coloca, você sabe que existe aí uma fala, ou existia pelo menos, Ah, de que engenheiro não tem olhar para o mundo. Que nossa, ele olha, tem uma viseira e não tem percepção da existência, da filosofia e tudo mais. Eu já passei por um aperto desse num curso de mestrado, ah, que um ex-professor falou lá o que eu considerei um absurdo e incompreensível. E eu cheguei a perguntar para ele sobre a pertinência daquele assunto. Ele pegou e colocou o seguinte: vocês, engenheiros, precisam ler mais. Bom, isso aí era o que se falava no passado, né? E ao contrário do que se fala, nós temos grandes referências de colegas que são expoentes em artes, em música, em literatura, exatamente. em filosofia, e é diferenciado. Eu me lembro de um colega que estava fazendo psicanálise, e ele, colega, professor da escola, muito amigo meu até hoje, ele ia para sessões e o psicanalista falava com ele assim: é muito bom trabalhar com engenheiro, porque a capacidade analítica de vocês, direcionada com foco, facilita tudo. E eu tenho ótimos resultados com os engenheiros. Aí eu tenho um outro colega, você deve lembrar dele, do Zequinha, você chegou a conhecer o Zequinha? Colega engenheiro, eu cheguei a atuar com ele há algum tempo profissionalmente. Ah, eu acho que eu conheci, mas ela conheci, eu trabalhei com ele na Ele, Sonetec. exatamente, É, ele sempre tem muita vitalidade, é, né? E aí a gente fala assim, engenheiro, quando tem que ser talentoso, ele é é, talentoso é, mesmo. é. Então, para romper com esse paradigma do não pensar, na verdade, nós temos três linhas de raciocínio: lógico, analítico e crítico. Não tem como nós não atuarmos e, É, como é que fala? Absorvermos outras áreas da vida, né? é. Então, quando você fala nessa questão da espiritualidade, e do canal em que você enxergou, do Isnar virando para você, você precisa de rezar. Então, isso mostra claramente de que não existe, né? Isso é um dogma também, né? Falar que É. o engenheiro é não pensante, não existe isso. Não, A não. vida é muito fácil e é uma profissão muito diversa, né? É E nós muito. temos uma percepção diferente da vida. Talvez mais direcionada, mas não distanciada da própria sensibilidade, né? Dificulta um pouco a nossa vida, socialmente. Falei isso para ela, porque a gente tem uma percepção rápida, sabe? A escola de engenharia é muito difícil, o curso de engenharia. É muito difícil. Era sobre isso que eu ia te falar. Você lembra Ah, que eu te falei, vou dar uma parada aqui agora? lembra? É sobre a sua Desculpa. percepção na escola de engenharia. A rapaziada, você mulher, porque no nosso tempo não tinha esse negócio de homem e mulher, não. Todo mundo fazia engenharia, a gente nunca pensou se uma mulher ia ter dificuldade de fazer engenharia. Porque eu não percebia, e nós não percebíamos, dificuldade alguma em vocês, engenheiras. E Uhum. hoje está uma discussão sobre isso muito acirrada. Eu não estou dizendo que é pertinente ou não, mas eu não compreendo. Eu falo, eu não compreendo, porque eu tenho muitas colegas engenheiros que sempre atuaram e nunca me queixaram de alguma dificuldade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o impacto seu chegando na escola de engenharia, certo? Com relação à opção mulher numa escola de engenharia, e como que era esse tempo de dedicação na escola de engenharia. É, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Eu acho que eu nem enxergava que eram poucas mulheres e muitos homens. Eu não enxergava. Eu circulava, gente. Nunca você era de uma única sala, né? As salas ficavam paradas e os alunos é que iriam circulando. Então você tinha muitos colegas, era uma diversidade enorme. Eu tinha uma relação muito boa, eu tinha um namorado, né? Eu era quieta também. Eu acho que eu era quieta. Todo mundo fala que eu devia Sim. ser mesmo. Mas, mas não boba. Nunca fui boba, não. Mas assim, eu sou muito calma. É da minha natureza, né?
Isso aqui parecia Como uma a segunda escola. casa nossa, né? É, Sempre foi uma segunda casa, né? eu tinha uma relação muito boa, e mesmo profissionalmente, eu nunca senti uma diferença, não. Eu convivia muito bem com homens e mulheres, eu me sentia segura, muito segura em todos os trabalhos que eu fiz, Esse sabe? aspecto que você colocou, segura, você lembra muito bem das nossas disciplinas, das provas, da dificuldade que elas traziam para a gente. Quando você fala, eu era muito segura, isso é um fator muito positivo, porque tinham pessoas que se assustavam, né? Quando eu fazia uma prova, eu colocava uma prova que começava às 7 da noite, terminava às 11h30 da noite de uma sexta-feira. É, Então você nem viu o tempo passar, e ali era colocado algum, né, questões de prova que muitas pessoas, ao verem as questões, já apavoravam com aquilo, é. não conseguiam fazer nada. Eu E tinha tinha dificuldades aquela. também, É, muitas, né? Em algumas disciplinas eu tive muita dificuldade, né? Cálculo, então, no início do curso, eu achei muito difícil o cálculo. Nossa, eu achei muito, na muito estrutura, difícil. você teve dificuldade? Na estrutura eu não senti tanta dificuldade, mas é exatamente isso. Eu acho que os 2 primeiros anos ele te prepara para enfrentar um O que momento vem que vem de prático, né? Não é a matemática pura. Matemática é uma maravilha, né? te abre bem, né? Trabalha É, a sua ela segurança para a resolução trabalha o analítica seu dos problemas, raciocínio, né? é. É muito interessante. E aqui na sua turma de faculdade, você fala, você foi deslocando, né, por turmas, É, né? Mas manteve algum ciclo social na escola. mantém Ti- vários. É, tive alguns colegas. Eu fui um deles mais para o final, né? É, E acho que um pouco favorecido pela Zezé, é, que a Zezé foi assim um elo entre nós dois. exatamente. É, Aqui vai um abraço para ela tá, pela nossa convivência, né, como é, colegas, que foi extremamente agradável. Foi uma grande colega, uma grande companheira aqui na escola de engenharia. O Tonho também. O Tonho era um grande amigo, né? é, Já amizade de final de curso e que permanece, né? é. Você guarda essas histórias. Eu tenho vários colegas que eu convivo muito com eles hoje, ainda hoje. Não sei se você lembra do Renato Fortman, do Juarez Araújo, Claro. da É. Maria Silva. Então, nós estamos todos aí dando continuidade a essa relação, a essa convivência. Então, aqui, esses destaques seus na história, tem algum destaque? Eu sei que eu sou um deles, não adianta, tem que acontecer. Mas, além do pai de seus filhos, o Tonho, Aham. manteve Zezé, mais alguém para destaque, para a gente fazer uma homenagem aqui, citar nomes? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Aguiar. O Aguiar, Zé, inclusive, problema. ele tem uma empresa chamada Recuperação, eu tenho uma admiração e um respeito impressionante. Quando meu segundo filho foi fazer intercâmbio, eu falei para ele: você não vai por empresa de intercâmbio, porque foi muito sofrido o meu primeiro, né? Não foi legal. Aí eu falei: ou vai pelo Rotary ou vai pelo American Fields. E o Aguiar providenciou a ida do Marcelo para a Alemanha. E foi muito bacana, eles são muito sérios e tudo. E tem esse grupo, porque na realidade como eu converso com muita gente, eu faço parte de 2 grupos. Um que formou em julho de 78, que foi quando eu formei, e um outro que formou em dezembro de 77. Então, dentro desses 2 grupos, eu tenho amigos, o Cristiano, por exemplo, Ribas. Eu almoço com o Cristiano umas 2 vezes por semana ainda. Cristiano, Reni, Reni, né, que é a namorada dele, todo mundo pergunta, Reni não tem ciúme, não? Eu falo: acho que não. Mas Renê é muito minha amiga, né? Estamos sempre juntos. Nós estamos organizando uma festa agora, em agosto, de 45 anos de formado. Eu faço parte do grupo pequeno, tem o Elinho, o que foi Elinho esteve aqui candidato conosco agora, também. né? O Ivo, O Ivo estará aqui hoje, porque nós vamos fantástico Ivo. entrevistá-lo também. Ah, tem vários que eu gosto. Ô, Ângela, e depois? Aí você foi para a empresa do Claré fazer estágio. Pois é, era uma empresa pequena de projeto, que foi bom, porque eu, como estagiária, eu já atuava como engenheira, né? Eu já conseguia
fazer alguns trabalhos. Eu me lembro que nós tínhamos colegas que eram tão precoces e tão seguros e maduros para a faixa de universidade, que eles já atuavam como engenheiros, fazendo engenharia. Eu me lembro muito disso, de alguns colegas que já tinham ação de trabalho a partir, mesmo no tempo de estudante. Então, essa segurança é muito importante. Depois que você fez o estágio, formou, como foi sua trajetória em empresas? Aí que é engraçado que tem uma questão do Brasil, né? Como que o Brasil estava se comportando nesse período. Eu me formei em 1978, a empresa do Claré, né? A Sanetec era muito pequena, ela não absorvia, só tinha um engenheiro que trabalhava lá. E eu fui trabalhar numa empresa chamada CAB, com drenagem. CAB. Só com drenagem. Mas eu não estava muito feliz e tal, mas na época tinha aqueles classificados do estado de Minas que tinham emprego para engenheiro e eu passei por uma fase de entrevista na CEBLA e fui trabalhar na CEBLA, que foi fantástico. Eu trabalhava com os engenheiros que hoje são os professores do DESA, porque na época as empresas eram enormes. A CEBLA, por exemplo, tinha 300 engenheiros, tinha Exacta, tinha CEBLA, tinha a Leme, a EPC, imensas, né? Não sei quantos mil funcionários. A CEBLA ocupava aqui na Avenida Contorno, um prédio de 12 andares. Hoje tem 5 pessoas. Ela só não está fechada, mas tem 5 pessoas. E houve um período da fase do país parar de crescer, principalmente saneamento, né? Desenvolvimento. Foi um período bom que durou 2 anos e foi acabando. 2 anos. Em 1980 já começou o declínio. As empresas já começaram a encolher. Alguns desses engenheiros que trabalhavam na CEBLA, eles optaram por fazer o mestrado no exterior, depois foram fazer o doutorado, o pós-doutorado, e hoje eles estão na universidade, eles deixaram a consultoria. Você poderia citar, porque eu conheço. Foi o Carlos Augusto Chernicharo, o Marcos von Sperling, o Eduardo von Sperling. O Cláudio permaneceu com a empresa dele até hoje, que é uma empresa pequena, muito sólida, muito conhecida, mas que trabalha com aquela quantidade, né, de projetos. Você não vê uma evolução para projetos mais arrojados, as empresas aqui de Minas, sabe? Então, quem que foi para lá? Foi o Rafael Tobias, o Carlos Augusto Chernicharo, o Marcos von Sperling, o Eduardo von Sperling, todos foram para a universidade. Estão, né? O Léo Heller, que hoje é o nosso também fiscal da água, né, na ONU Mundial, né? É muito curioso. Eles todos eram da CEB, desistiram da consultoria, porque não tinha mais. É inacreditável como que a demanda teria que ser aumentada. Reduziu. A demanda é maior. A demanda existe, na verdade, mas o atendimento em projetos e a contratação dos serviços reduziu, mesmo com a demanda maior. Mesmo. E principalmente saneamento. Se vê, assim, eu fico pensando na questão da verticalização, né, da ocupação, que antes era horizontal, esses bairros que estão crescendo, verticalizando, e a quantidade de esgoto que é gerado, a quantidade de demanda de água. Eu fico sempre com a sensação... Eu fico pensando, gente, como que não cresce? Eu fico sempre com a impressão de que ainda existe no país uma banalização da contratação do serviço de engenharia. Eu me lembro de um fato terrível, não vou citar nomes, né, de uma assistente social que, em um projeto, falou-se na contratação de um engenheiro para coordenar 10 estudantes de engenharia. Ela falou assim, não precisa não, engenheiro não precisa não, contrata mestre de obras. Você tem uma ideia? Então, isso é uma assistente social trabalhando com infraestrutura, na linha de frente da infraestrutura, sem ter um profissional. Eu me lembro também de uma coordenadora médica numa cidade no Jequitinhonha, também não vou citar nomes, e nós eu fiz um relatório
porque pediram para levar água numa casa de uma família que estava em construção. Nós gastamos 40 minutos para subir o morro. Lá em cima do morro, eu vi onde está a água daqui. Lá naquele morro, mais baixo, em cota mais baixa. Então eu pergunto, mas como que vocês estão fazendo uma casa numa cota superior à cota de água? Entendeu? E ela se ofendeu. Ela fez uma manifestação por escrito falando que a engenharia estava chegando ali para destruir o trabalho dela, colocando em xeque o trabalho dela. Ou seja, então, uma série de ações na área social que ignoram a engenharia e o conhecimento de engenharia. Eu fico pensando, se existe na área social, se é no coletivo, isso interfere na administração pública. E a administração pública não contrata. Hoje em dia já é uma prática pública de contratar profissionais de engenharia como analistas, para não ter que pagar sequer o salário mínimo determinado pelo sistema, o FEA-CREA. Agora eu te pergunto uma coisa, vou te fazer uma pergunta. Quando você começa a ter várias situações como essa, você desiste ou você pensa que tem solução? Eu sou muito otimista e sou bastante engenheiro nesse aspecto. Eu gosto de ir à frente, né? Então, eu continuo dentro do protagonismo do conhecimento, passar a informação da engenharia. Eu não só gosto muito da engenharia, Ângela, como eu gosto de divulgá-la. Então, acho que talvez a minha tendência maior nem era ser tanto engenheiro quanto eu gosto da divulgação da engenharia, como no conhecimento, na formação de profissionais. Então é mais ou menos por aí, eu não desisto não, pode ficar tranquilo. Bom, mas depois da CEABRA você teve uma outra trajetória, uma outra empresa. Depois teve essa fase aí que ficou um pouco mais difícil, as empresas ficaram enxutas. Eu trabalhei muito como consultora autônoma e foi legal porque aí eu fui participar da ABS, eu fui diretora da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, muitos anos, porque era até uma forma de eu me manter no mercado, mas eu expandi, né? Virou um mercado brasileiro já, né? Eu tive contato com muita gente, você vai começando a conhecer outros estados, outras cidades e como que eles trabalham. E foi muito bom para mim, para a minha profissão. Hoje você esteve numa empresa, não sei se é PC, você trabalhou com o Zequinha em uma empresa, se não me engano, não foi? Foi, eu trabalhei com o Zequinha, foi na estagiária. Pois é, mas qual empresa? Ah, não, com o Zequinha não foi. O Zequinha do lixo? Aí Não. O Zequinha, esse que você falou, esse foi na Exacta. exatamente. Foi na Exacta. Eu Essa trabalhava. empresa ainda existe? Não existe, Eu olha estou te só. perguntando Ela exatamente tinha. porque tem essa sazonalidade de demanda de serviços e as empresas de engenharias, as empresas de engenharia, elas não têm continuidade, muitas delas. Nenhuma. Impressionante, né? Nenhuma. A não ser que sejam vários departamentos, mas mesmo a CEBLA, para você ter uma ideia, que cada andar era um departamento de uma especialidade de engenharia, ela foi acabando. O meu contador, ele é o contador da CEBLA, ele ocupa o mesmo andar do prédio da CEBLA, né? E lá tinha a S, que é do Cláudio von Sperling, era o departamento de saneamento da CEBLA, virou a empresa dele, eles hoje já saíram de lá. E tem outros andares que tinham o departamento de arquitetura, engenharia elétrica, e que eles foram assumindo como empresas próprias e a empresa foi acabando. Exacta nem existe mais, nem existe. Ela chegou a ter 300 engenheiros. Inacreditável. É inacreditável. Então, foi exatamente de 80 até 90, né, que foi um declínio total, Em 1999, eu abri minha empresa de consultoria com um colega que é especialista em resíduos sólidos, ele chama Antônio Henrique Miranda Martins. Ele acabou, hoje, por exemplo, ele ainda trabalha, mas nós temos a empresa até por conta de nota fiscal, mas nós nos separamos, temos uma relação muito boa, porque nós somos muito inteligentes desde o início. Nós montamos a empresa e não tinha um prolabore, cada um ganhava pela própria produção.
Isso era acordado antes de cada contrato. Então, você imagina que maravilha. Não tinha discussão, Perfeito, é isso que né? tem que ser feito. E nós éramos remunerados pelo nosso trabalho, e a empresa é super organizada, os impostos pagos em dia. O Arnaldo é o nosso contador, porque o Arnaldo é o antigo contador da CEBLA, e, e o Antônio Henrique acabou trabalhando muito com o aterro, ele que coordenou o novo aterro sanitário de Belo Horizonte, que é esse que está em Sabará, que até tem uma Sabará. história, né? Tem, Por que que o nosso lixo está lá? Tem uma história. pode falar. O nosso aterro, que ficava ali localizado perto da usina de Minas, se você imaginar Belo Horizonte como um retângulo, você tem no meio um divisor de águas que vai para o Arrudas e para o Ribeirão da Onça, né? O nosso aterro ele estava bem ali no centro, bem no centro da cidade até. Então, ele recebia, o transporte era mais fácil, porque recebia o lixo ali naquela região. Só que ele estava esgotando. E a prefeitura não conseguia arranjar um local para o novo aterro. Não conseguia licenciar muito junto de área urbana. A população não admitia um aterro sanitário. Então, a Queiroz Galvão deve ter visto esse problema, comprou uma área em Sabará, preparou um aterro e ficou esperando um momento que não ia ter mais jeito de jogar o lixo ali no antigo. E hoje o nosso lixo vai todo para Sabará. É uma distância maior, né, para quem mora na região sul, mas ele é muito bem cuidado, muito bem administrado, e acabou que o Antônio Henrique, foi administrar esse trabalho lá Essa da TEI, e disposição do hoje eles resíduo, né? têm mais 9, eu acho, no Brasil inteiro. Chama Vital Ambiental ainda. Montaram uma empresa, né? A diretoria de meio ambiente. E ele que coordena até muito bem. Ele é muito competente, uma coisa É, impressionante. que ótimo. Nós temos um histórico diferente, porque quando nós formamos, nós tínhamos o tal do currículo que você vai a uma empresa e consegue um emprego. É, Então isso mudou totalmente nessas 4 décadas e meia nossas. é. Que nós hoje temos que ter segurança, eu falo isso com todos os engenheiros de formação, recém-formados, que isso mudou, não existe mais currículo para se conseguir emprego em empresa de engenharia, porque o trabalho é sazonal e não tem continuidade, as empresas não continuam. Então, que eles têm que desenvolver essa capacidade de administrar o próprio trabalho, de se colocar no mercado, que é o caso da empresa que vocês montaram. Então, mudou muito o perfil do engenheiro, especialmente da área civil, porque é uma área muito diversa, são várias frentes, mas era diferente de uma metalúrgica, que o investimento é muito alto, então ela tem os profissionais que são profissionais que às vezes são atuantes na área operacional, de planejamento, de projetos, né? Mas são empresas que podem manter esse profissional sem ter aquela alternativa do analista. O engenheiro civil ele tem que participar de licitações, algumas, a maioria delas públicas, né? E tem a questão da 8666, que hoje o Ivo estará aqui, eu vou tentar ver se eu lembro de abordar esse assunto com ele, da lei, que força a licitação pela excelência do valor e não reconhece a questão da qualidade do trabalho, da eficácia do trabalho também. Então, estão criando uma série de empresas hoje, que você hoje tem um cálculo um orçamento que você faz, de um cálculo estrutural ou de um projeto urbanístico de infraestrutura, o valor é X, aparece um lá com 20% de X e ganha aquela licitação. E depois não dá conta de fazer. Aí vem os aditivos, né, aditivo de prazo, aditivo de custo, e na verdade, é uma mentira, né? Porque se eu vou fazendo aditivos de prazo e de custos, na verdade, aquele preço não foi alcançado. Concorda? Então, mudou muito o perfil desse profissional. Ele tem que ter maturidade, não só profissional, como também ter maturidade de gestão para que ele possa se colocar no mercado. Eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente lembrar como engenheiro. Engenharia não pode ser um negócio. Não pode virar um negócio. Exatamente, é o que está acontecendo. É. É. Porque aí
aí tem o desisto, né? Eu desisto daquele tipo de relacionamento, É. entendeu? Quando um assistente social acha que não precisa de dinheiro numa obra, eu, naquele relacionamento, eu desisto, porque é bobagem. Não vou mudar aquele momento, nem aquela Agora forma de você pensar. sabe, Ângela, que isso Mas repercutiu aquilo é um até na negócio, formação de vira um profissionais? negócio, né? É. Isso está repercutindo até na formação nos cursos de engenharia. Virou negócio. Não pode. Não pode. tem como. Então, acho que nós temos que construir novamente, passar essa imagem de uma engenharia que tem que ser responsável, construtivista, elucidativa, que passe segurança, né, de que aquilo é possível e que vai melhorar. Ângela, nosso tempo está avançando. Tem algum aspecto que você gostaria de falar, que ainda não foi falado aqui hoje? Alguma questão assim? Olha, do seu Bernardo, tem olhar? uma coisa do meu olhar, da minha experiência, que eu penso sempre no jovem, né, que está chegando e que talvez ele tenha começado como eu comecei, sem uma, o que eu vou ser quando crescer, né, que às vezes ele ainda não sabe, é que busque esse gosto por alguma área da engenharia, e o melhor que tem para um ser humano é ser um especialista. Porque eu acabei trabalhando, eu fui me envolvendo muito com gestão e fiz muita gestão, né, técnica, administrativa e financeira de grandes contratos, de contratantes meus. E você acaba perdendo a sua especialidade. E a especialidade é uma coisa que a gente devia manter. Então, escolhe uma área, começa a ter amor por uma área profunda, que na hora que você começa a aprofundar, vamos supor em estrutura metálica, que não tem nada a ver com a minha área, mas você começar a dominar, isso te dá longevidade na sua profissão, sabe? E é como se você fosse um médico especialista em alguma área, que é longevo, que você vê que fica. E isso pode ser muito importante no futuro, sabe? A gente tem uma tendência, igual à água, de buscar o caminho mais vantajoso, né? E esquecendo do que você gosta realmente de fazer. A engenharia, ela tem uma... Nós todos, quando começamos, nós começamos geralmente na área operacional, lá na base da pirâmide, né? No processo operacional. E vamos desenvolvendo a inteligência do processo de projetar e tudo mais, vai adquirindo essa especialidade, essa segurança. E vira um gestor, né? E chega lá em cima, você vira gestor. Mas aí você fica vulnerável. Exatamente. Porque o mercado é menor, você fica mais vulnerável à sazonalidade. Exatamente. E você deixa de lado a área mais da inteligência do projeto. Exatamente. Aí é complicado, você tem isso muito bem colocado. E o valor, a tecnologia, por exemplo, né, da informação, o negócio desenvolve com uma velocidade tão grande que a experiência fica um pouco sem valor para alguns novos contratos e tal. Então, você gostar de um assunto, uma especialidade, se você tiver essa sorte de escolher, é muito bom. Eu tenho... É muito bom. Eu sempre procurei ter várias frentes, desde jovem, para atuar profissionalmente. Porque se falta de um lado, você tem do outro, né? Essa visão também acho que ela tem que ser disseminada, porque você não pode ficar concentrando. Não, mas não, às vezes não. Eu acho que se você é um especialista, olha, as coisas mas eu estou falando, na minha experiência, eu sempre abri várias frentes para não ficar vulnerável ao mercado. Mas você sempre foi também, você tem um lado empreendedor. Olha só o que você fez com isso aqui, só com a sua visão empreendedora, para você transformar aquele prédio, né? Essa sala que nós estamos aqui conversando, não teria condições de a gente estar fazendo essa entrevista. Mas isso aí é voluntário, você sabe, né? Agora... Mas é com a sua visão empreendedora que você faz esse trabalho voluntário. Eu também faço um trabalho voluntário com a minha visão da engenharia. Eu estou levando a minha experiência para lá. Eu, quando fiz o curso... Às vezes eles não querem muito da minha experiência, não, mas eu tento. Eu, quando fiz o curso, eu tinha uma tendência em um segmento dentro da escola.
e depois eu entrei em uma área totalmente diferente. Por isso que eu falo, a Aham. intenção quando você faz um curso é uma, e quando você entra no mercado é outra, Na totalmente. A realidade, realidade é outra. é. Ângela, finalizando, então, dá uma mensagem aqui para os brasileiros, para o país da sua... Você é uma engenheira sênior, né? Tem muita experiência. Aham. Que recado que você dá para o Brasil como engenheira? Olha, eu já dei vários recados aqui, né? A única coisa que eu fiz aqui o tempo todo foi falar do que eu penso, né, dando conselhos para os jovens e tal. Eu ainda acho que a engenharia é a grande opção para uma decisão profissional. Eu acho brilhante. Eu continuo achando que quem não tem certeza do que quer fazer, faça engenharia civil, Ótimo. porque o leque de opções Isso é um dogma, né? pós-engenharia é uma coisa E para o impressionante. Brasil? Fala para o Brasil. O que você acha que está acontecendo? O que precisa? Ou você prefere não dar opinião? É. Nossa, menino, que momento difícil que nós estamos vivendo, né? Para o Brasil, eu vou dizer o seguinte, então. Nós temos hoje aí um momento político difícil, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para formar uma opinião. Precisa ler muito e entender profundamente o que está acontecendo para não estar... Vou tentar isso. Se você escutar dois lados do que está acontecendo com o Brasil, todos os dois são muito firmes, falam muito bem. Mas quem está certo? Onde que está? Onde que estão escondendo uma verdade ou uma realidade? Então, vai atrás de estudar, de se aprofundar, de estudar as questões todas, políticas, econômicas. Isso eu acho que o brasileiro está precisando. Se aprofundar no desenvolvimento do país, o que está acontecendo com o país, Entender e o ter que uma opinião necessário. própria formada. Bom, eu vou finalizar por aqui. Agradecer mais uma vez, em nome da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia da UFMG, que é gestora aqui do Centro da Memória de Engenharia, onde estamos. Você nos dá muito apoio aqui, participa e nos alegra muito com a sua presença também. E também agradecer mais uma vez o CREA-MG pelo patrocínio desse evento. Nós já acumulamos, Ângela, estamos fazendo, esse é o terceiro projeto, conforme foi adiantado aqui, já fizemos, a cada projeto nós temos 8 entrevistas de colegas. E está ficando cada vez mais agradável, disponibilizamos no site e vamos divulgando, né? A associação, o museu e nos divulgando também para falar de uma engenharia mais positiva, mais construtivista. Muito obrigado, viu? Obrigada Pela a sua você, presença. viu? Até mais.